Você está prestes a dormir. Mas antes de fechar os olhos, preciso te contar algo que pode transformar completamente a sua noite. Existe uma proteção espiritual tão poderosa que tem sido esquecida por muitos, mas que está exatamente onde sempre esteve, nas Escrituras Sagradas. E hoje, você vai descobrir por que o Salmo 79 é chamado de o Salmo Fortaleza. Sabe aquele sentimento de inquietação antes de dormir? Aquela sensação de que algo não está bem, de que você precisa de proteção, de que sua casa, sua família, seus sonhos precisam ser guardados? Não é coincidência você estar aqui agora, porque existe um poder que você pode ativar neste exato momento. Mas antes de eu te revelar como isso funciona, você precisa entender uma coisa. A noite sempre foi considerada um momento sagrado de vulnerabilidade espiritual. Nossos antepassados sabiam disso. Os patriarcas sabiam disso. E está tudo registrado na palavra. O Salmo 79 não é apenas um texto. É uma fortaleza espiritual. E quando você compreende verdadeiramente o que está escrito ali, quando você permite que essas palavras penetrem no seu coração antes de dormir, algo extraordinário acontece. Suas portas espirituais são seladas. Sua casa é envolvida em proteção divina. Seus sonhos são guardados. Deixa eu te explicar algo que poucos percebem. Este salmo foi escrito em um dos momentos mais desesperadores da história de Israel. Jerusalém tinha sido invadida, o templo profanado. O povo estava devastado, vulnerável, exposto a todo tipo de ameaça. Era noite na história deles. Era noite na alma deles. E foi exatamente nesse momento que Asaf, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu estas palavras, não como um lamento sem esperança, mas como um clamor de proteção, como uma declaração de fé em meio ao caos, como uma fortaleza construída com palavras ungidas. Agora presta atenção nisso, porque aqui está o segredo que você precisa entender. Quando você lê este salmo antes de dormir, você não está apenas repetindo palavras antigas. Você está ativando a mesma proteção que cobriu o povo de Deus nos momentos mais sombrios da história. Você está dizendo ao mundo espiritual: esta casa tem dono. Esta família está sob cobertura. Estes sonhos são guardados pelo Altíssimo. Continue comigo porque você precisa saber exatamente como isso funciona. A noite traz desafios que muitos não enxergam com os olhos naturais. Ansiedade que rouba o sono, pensamentos que atacam a mente, medos que parecem maiores na escuridão, preocupações que se amplificam quando tudo está em silêncio. Mas existe uma razão espiritual profunda para tudo isso. A noite sempre foi reconhecida como um momento onde as barreiras entre o natural e o espiritual se tornam mais tênues. É por isso que tantas pessoas experimentam inquietações, pesadelos, insônias sem explicação médica. O inimigo sabe que quando você está dormindo, sua consciência está menos ativa, sua guarda está baixa. E é exatamente por isso que a proteção espiritual antes do sono não é opcional. É essencial. O Salmo 79 começa com uma descrição de invasão. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança. Percebe a profundidade disso? Asaf está declarando que houve uma violação. Algo que não deveria ter sido tocado foi profanado. E aqui está o paralelo poderoso com a sua vida. Quantas vezes você tem permitido que nações invadam sua herança? Quantas vezes pensamentos invasivos, preocupações tóxicas, medos destrutivos têm profanado o templo da sua mente antes de você dormir? Mas escuta isso com atenção. Da mesma forma que houve invasão, há restauração. Da mesma forma que houve profanação, há purificação. Da mesma forma que houve noite, há amanhecer. Quando você declara o Salmo 79 antes de dormir, você está fazendo 3 coisas poderosas. Primeiro, você está reconhecendo que precisa de proteção divina. Segundo, você está clamando pela misericórdia e intervenção de Deus. Terceiro,
Você está selando sua noite com a palavra que tem poder sobre todo o principado e potestade. Você vai entender isso agora de uma forma ainda mais profunda. Existe um versículo específico neste salmo que carrega uma unção tremenda para a noite. Versículo 8. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Presta atenção na estrutura desta oração. Primeiro há um pedido de esquecimento divino sobre os erros do passado. Depois há um clamor urgente por misericórdia. E finalmente há uma declaração honesta de vulnerabilidade. Isso é exatamente o que sua alma precisa antes de dormir. Libertação do peso do passado. Cobertura de misericórdia para a noite. E honestidade diante de Deus sobre sua real condição. Quantas noites você já tentou dormir carregando o peso de erros antigos? Quantas vezes você fechou os olhos ainda processando culpas, arrependimentos, vergonhas? O inimigo adora atacar sua mente com acusações justamente na hora que você mais precisa de descanso. Mas, quando você declara este versículo antes de dormir, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você está dizendo: Deus, eu entrego a você o meu passado. Eu preciso da sua misericórdia agora. Eu reconheço minha fragilidade. E sabe o que Deus faz? Ele responde. Ele cobre. Ele protege. Ele restaura enquanto você dorme. Continue comigo porque ainda tem mais. O Salmo 79 não é apenas sobre proteção passiva. É sobre intervenção divina ativa. Versículo 9. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do Teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do Teu nome. Percebe a intensidade deste clamor? Não é um pedido tímido. É um clamor de quem sabe que sem a ajuda divina, a noite pode ser devastadora. E aqui está algo que você precisa entender sobre a natureza de Deus. Ele não ajuda porque você merece. Ele ajuda pela glória do nome dele. Ele livra não porque você é perfeito. Ele livra por amor ao nome dele. Isso significa que mesmo quando você se sente indigno, mesmo quando você acha que não merece proteção, mesmo quando seus erros gritam mais alto que sua fé, Deus ainda responde. Porque Ele protege quem invoca o nome dele. Quando você declara este salmo antes de dormir, você está ativando a proteção que vem do próprio caráter de Deus. Você está dizendo, não por mim, mas por você. Não pela minha força, mas pela sua glória. Não pelos meus méritos, mas pelo seu nome. E é aqui que a fortaleza se levanta ao redor da sua noite. Agora deixa eu te revelar algo que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com a sua noite de sono. Existe uma guerra espiritual acontecendo enquanto você dorme. Não estou falando de fantasia. Estou falando da realidade espiritual descrita nas Escrituras. Daniel jejuou e orou. Mas a resposta demorou 21 dias, porque havia batalha espiritual acontecendo. Jó foi atacado e seus filhos foram atingidos. Pedro foi ameaçado, mas Jesus orou por ele antes que a peneira do inimigo pudesse destruí-lo. A Bíblia deixa claro, há um adversário que ronda como leão, buscando a quem possa tragar. E ele não descansa quando você descansa. Na verdade, é quando você está mais vulnerável que ele intensifica os ataques. Pesadelos não são apenas produtos da sua mente. Insônia não é sempre apenas química cerebral. A ansiedade noturna não é coincidência. Existe uma dimensão espiritual que precisa ser tratada com armas espirituais. E o Salmo 79 é uma dessas armas. Preste atenção nisso porque é crucial. Versículo 10. Por que perguntariam as nações? Onde está o Deus deles? Torna-se manifesto entre as nações, diante dos nossos olhos, a vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. Este é um clamor por manifestação do poder de Deus. É uma declaração de fé de que Deus não ficará em silêncio diante dos ataques contra seus filhos. Quando você declara isso antes de dormir, você está dizendo: inimigo, você vai ver o poder do meu Deus
agindo na minha noite. Você vai testemunhar a proteção do Altíssimo sobre mim e sobre minha casa. Você vai entender isso ainda melhor. O versículo 11 traz algo tremendo. Chegue à tua presença o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Quantas pessoas estão presas espiritualmente antes de dormir? Presas em ciclos de pensamentos negativos, presas em padrões de medo, presas em correntes invisíveis que roubam a paz. Quantas pessoas se sentem sentenciadas à morte emocional, espiritual, mental? Acordam cansadas porque a noite foi uma batalha em vez de descanso. Mas este versículo declara que Deus ouve o gemido. Ele preserva, Ele liberta. E a grandeza do braço dele é maior que qualquer prisão que tenta te segurar. Quando você ora este salmo antes de dormir, você está clamando por libertação. Você está pedindo que as cadeias sejam quebradas. Você está declarando que a sentença do inimigo não tem poder sobre você. Continue comigo, porque isso vai ficar ainda mais poderoso. Versículo 12. E torna aos nossos vizinhos 7 vezes mais o opróbrio com que te afrontaram, Senhor. Este é um princípio espiritual profundo. O que o inimigo lança contra você, volta multiplicado contra ele. Toda arma forjada não prosperará. Todo plano maligno se reverterá. Quando você declara este salmo antes de dormir, você está ativando a justiça divina. Você está dizendo: Deus, você é o meu defensor. Você é o meu vingador. Eu não preciso lutar sozinho porque você luta por mim. E sabe o que acontece quando você entrega a batalha para Deus? Você dorme em paz, porque não é mais sua responsabilidade se defender. É Deus quem peleja por você. Agora presta atenção nesta parte final do Salmo, porque ela contém a promessa que sela toda a oração. Versículo 13. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos para sempre. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Percebe o que acontece aqui? Depois de todo o clamor, depois de toda a súplica, depois de toda a declaração de fé, vem o louvor. Vem a gratidão. Vem a certeza de que Deus ouviu e responderá. Este é o ciclo completo da oração poderosa. Reconhecimento da necessidade, clamor por ajuda, declaração de fé e antecipação da vitória através do louvor. Quando você termina o Salmo 79 antes de dormir, você não encerra com medo. Você encerra com louvor. Porque você sabe que Deus já está agindo. Você sabe que a proteção já está ativada. Você sabe que sua noite está guardada. Você vai entender agora exatamente como aplicar isso na sua vida. Primeiro, você precisa compreender que não se trata de magia ou fórmula. Trata-se de fé. Trata-se de relacionamento. Trata-se de confiar que a palavra de Deus tem poder. Segundo, você precisa fazer isso com intencionalidade. Não é apenas ler rapidamente. É declarar com fé. É permitir que cada palavra penetre no seu coração. É criar um momento sagrado entre você e Deus antes de dormir. Terceiro, você precisa criar um ambiente propício. Desligue as distrações. Silencie o telefone. Prepare seu coração, porque este é um encontro com o sagrado. Deixa eu te guiar em como fazer isso da forma mais poderosa possível. Antes de deitar, sente-se na cama ou fique de pé em um lugar tranquilo. Respire fundo algumas vezes. Acalme sua mente. Traga sua atenção para a presença de Deus. Então, comece a ler ou recitar o Salmo 79. Mas não mecanicamente. Leia cada versículo pausadamente. Permita que as palavras toquem seu espírito. Quando um versículo falar especialmente ao seu coração, pare, medite, deixe a unção fluir. Enquanto você lê, visualize a proteção de Deus cercando você. Visualize uma fortaleza espiritual sendo construída ao redor da sua casa. Visualize a luz divina expulsando toda a treva. Quando chegar ao versículo sobre perdão, entregue conscientemente seus erros a Deus. Não carregue mais isso.
Deixe nas mãos dele. Quando chegar ao versículo sobre libertação, declare sobre as áreas onde você se sente preso. Nome essas prisões. Clame por liberdade. Quando chegar ao versículo sobre justiça divina, entregue suas batalhas a Deus. Libere as pessoas que te feriram. Confie que Deus cuida de tudo. E quando chegar ao versículo final de louvor, agradeça. Agradeça como se a vitória já fosse completa. Porque no mundo espiritual, ela já é. Continue comigo porque você precisa saber o que vai acontecer depois. Depois de declarar o Salmo 79, não se levante imediatamente e volte para a correria. Permaneça alguns momentos em silêncio. Deixe a paz de Deus inundar seu coração. Permita que a presença dele seja real para você. Então, quando for deitar, faça isso com confiança. Não com medo, não com ansiedade, mas com a certeza de que você acabou de ativar a proteção mais poderosa que existe. A proteção do Deus Altíssimo. Seus sonhos estão guardados. Sua mente está protegida. Sua casa está coberta. Sua família está sob a sombra do Onipotente. E sabe o que vai acontecer ao longo dos dias conforme você faz isso consistentemente? Você vai perceber mudanças. Mudanças na qualidade do seu sono. Mudanças na paz da sua mente. Mudanças na atmosfera da sua casa. Pesadelos que antes te atormentavam começam a desaparecer. Ansiedade que roubava teu descanso começa a diminuir. Você acorda mais renovado, mais fortalecido, mais em paz. Porque você não está apenas dormindo. Você está descansando sob a proteção divina. Você está sendo restaurado enquanto dorme. Você está sendo fortalecido na presença de Deus. Agora deixa eu te contar algo que vai fazer tudo isso fazer ainda mais sentido. Existe uma razão profunda pela qual Deus estabeleceu o sono como necessidade humana. Não é apenas física, é espiritual. Durante o sono, Deus fala através de sonhos. Durante o sono, Deus restaura a alma. Durante o sono, Deus renova as forças. Mas o inimigo sabe disso, e por isso ele ataca justamente neste momento sagrado. Ele tenta roubar o que Deus quer te dar através do descanso. O Salmo 79 se torna então uma declaração de guerra espiritual. Você está dizendo: inimigo, você não vai roubar meu sono. Você não vai profanar meu descanso. Você não vai destruir o que Deus quer fazer em mim enquanto durmo. E quando você faz essa declaração com fé, amparada na palavra de Deus, algo tremendo acontece. Portas espirituais se fecham para o mal e se abrem para o bem. A atmosfera muda. A realidade espiritual se transforma. Você vai entender isso de uma forma prática agora. Imagina a tua casa como um território espiritual. Cada cômodo, cada espaço, cada ambiente carrega uma atmosfera. E essa atmosfera é influenciada pelo que você permite entrar, seja através de conversas, pensamentos, entretenimento ou mesmo descuido espiritual. Quando você declara o Salmo 79 antes de dormir, você está purificando essa atmosfera. Você está dizendo: esta casa é consagrada, este território é santo, aqui não há espaço para trevas. E isso não afeta apenas você. Afeta todos que dormem sob o mesmo teto. Teus filhos dormem mais tranquilos. Teu cônjuge descansa melhor. Até os animais de estimação sentem a diferença na paz do ambiente. Porque a proteção espiritual não é individual quando você ora por tua casa. Ela cobre todos os que estão sob tua responsabilidade. Agora presta atenção neste detalhe poderoso. O Salmo 79 menciona várias vezes a questão da herança. As nações invadiram a tua herança. Esta palavra não é aleatória. Herança fala de algo que te pertence por direito, algo que foi dado a ti, algo que deve ser protegido e passado adiante. Sua paz é herança, seu descanso é herança, sua família é herança, seus sonhos são herança, e tudo isso precisa ser guardado. Quando você ora este salmo, você está declarando que ninguém vai roubar o que Deus te deu. Nenhuma força das trevas vai profanar tua herança. Nenhum ataque espiritual vai destruir o que te pertence por direito divino.
E aqui está a promessa final que eu quero deixar contigo. Deus é fiel. Ele não abandona suas ovelhas. Ele não deixa desamparados aqueles que clamam a Ele. O mesmo Deus que protegeu Daniel na cova dos leões enquanto ele dormia, protege você. O mesmo Deus que guardou o apóstolo Pedro na prisão e enviou um anjo para libertá-lo, guarda você. O mesmo Deus que esteve com José quando ele dormia e sonhava na prisão, está contigo. Então hoje, antes de dormir, não deixe de fazer isso. Declare o Salmo 79. Ative a proteção. Construa a fortaleza espiritual ao redor da tua noite, porque você não precisa dormir com medo. Você não precisa descansar com ansiedade. Você não precisa fechar os olhos se perguntando o que pode acontecer. Você pode dormir em paz, sabendo que o guarda de Israel não dormita nem dorme, sabendo que ele vela por você, sabendo que a proteção do Altíssimo está sobre ti. E amanhã, quando acordar, você vai levantar renovado, fortalecido, restaurado, porque sua noite foi guardada pela fortaleza mais poderosa que existe, o Salmo 79, e o Deus que está por trás de cada palavra dele. Que esta seja a tua nova realidade, que tuas noites sejam transformadas, que teu descanso seja protegido, que tua paz seja plena, em nome de Jesus.